Olá, 7.606 votos, ex-presidente da Câmara no biênio 2013-2014, um político já experiente, apesar da juventude. Temos o prazer de receber como convidado do Com a Palavra desta semana o vereador e vereador eleito de Maceió, Chico Filho. Bem-vindo. Felipe, obrigado pelo convite e obrigado a todos do ACTA. Prazer grande estar aqui conversando com a população de Maceió, que nos reconduziu à Câmara de Vereadores e nos dá essa responsabilidade de continuar trabalhando e representando de forma digna a população de Maceió. Na tua opinião, com essa experiência de legislativo do município, de eleições, e a gente não pode deixar de lembrar da experiência familiar também, o que deve definir a eleição de Maceió? Felipe, minha família já tem uma cadeira na Câmara de Vereadores desde a década de 60 e não me envergonho disso, pelo contrário. Tenho muito orgulho do meu avô, que foi presidente da Câmara por 3 vezes, do meu pai, Chico Holanda, que foi presidente da Câmara também. E nós estamos aqui levando esse legado, sofremos um pouco de preconceito por conta disso. As pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, não sabem separar o joio do trigo, daqueles que realmente trabalham, daqueles que não fazem nada. Mas eu vejo, Felipe, uma eleição totalmente atípica. Eu ainda não consegui entender qual foi o recado que a população de Maceió deixou no primeiro turno, por exemplo. As votações foram votações menores, eu sei que teve um grande número de candidatos a vereador, né? Na última eleição nós tivemos 200 candidatos, nessa 600 candidatos, é um número 3 vezes maior. Isso acaba repercutindo sim, mas essa questão da pandemia é um fator preponderante. As pessoas não estão confortáveis com o momento que a gente está passando, não é um momento bom, pelo contrário, é um momento preocupante, e isso acaba refletindo no dia a dia da eleição, né? Nós temos um grande desafio agora, o segundo turno, pedir que os candidatos possam apresentar suas propostas, possam apresentar o que eles pensam para Maceió e que a população de Maceió possa escolher o melhor nome para ser o seu prefeito. A minha esperança é essa e eu tenho trabalhado muito nesse sentido. Eu cheguei a colocar no factual que o ex-candidato Davi Davino Filho não iria se manter neutro, mas apurações que eu fiz para essa matéria, que saiu agora durante o fim de semana, mostraram que ele deverá sim ficar neutro. O senhor também acha isso? Davi fez uma campanha muito bonita, né? Eu considerei a campanha de primeiro turno a mais redonda, a melhor elaborada, foi a do Davi, na minha opinião. Davi seria um grande apoio para qualquer um dos dois concorrentes à Prefeitura Municipal de Maceió. Seria um grande apoio. Ele anunciou que vai se manter neutro. Vamos aguardar essa semana. Estive conversando com o pai dele terça-feira, após as eleições lá na Câmara de Vereadores, o Davi Davino, que é vereador. Conversamos um pouco. Davi... Ele falou sobre isso? Perguntei a eles se eles tinham qual era a ideia do grupo. Eles disseram que ainda estavam em conversações. Na quarta e na quinta eu não consegui conversar com ele. E aí já soube pelas redes sociais a informação de que Davi se manteria neutro. Mas o Davi saiu muito maior do que entrou na campanha. Está de parabéns, o deputado estadual Davi Davino, pela campanha que fez. E eu espero que, se ele declinar algum apoio, que seja para o nosso candidato a prefeito, Dr. Alfredo Gaspar, o 15. E como é que está, nesse momento, a campanha? O que você pode colocar de bastidores da campanha nesse momento? Ainda fazendo tentativas, gestões junto a Davi Davino Filho, junto a outros ex-candidatos? A eleição foi uma eleição dura no primeiro turno, né? O resultado mostra isso. A diferença do primeiro para o terceiro colocado, 10 mil votos, do primeiro para o segundo, 1.000 votos. Existe um trabalho sendo feito das chapas majoritárias para tentar atrair aqueles que participaram do pleito proporcional e também, lógico, das conversações com o grupo do deputado estadual Davi Davino. Davi, na minha opinião, já se decidiu, ficará neutro.
né? Hoje, o vereador eleito Aldo Loureiro declarou apoio ao Alfredo, e as conversas estão acontecendo, como já teve o Oliveira Lima, lá da Universal, que também declarou apoio ao Alfredo, outros declararam apoio ao JHC, enfim. Os bastidores estão acontecendo, a campanha está na rua, e a gente espera que a população de Maceió participe das eleições, que é o mais importante. O número de abstenções no primeiro turno foi muito grande, e eu estou muito preocupado com essas abstenções também no segundo turno. Qual tem sido a postura ou a importância do vereador eleito, político, Chico Filho, nessa conjuntura aí, eu digo especificamente em relação à campanha? O senhor está se doando como nunca se doou, está com expectativa, tem alguma até apreensão acerca de um possível resultado negativo em segundo turno, está sendo cobrado pela campanha de Alfredo Gaspar, pelos líderes, pelo próprio candidato, pelo prefeito, pelo governador? Não, na realidade eu tenho uma ligação muito próxima com o Alfredo. O Alfredo é meu amigo pessoal, meu amigo de família, inclusive. O pai dele morava no prédio onde mora meu pai. Foi meu professor, né? Quando eu fui presidente da Câmara, foi um cara a quem eu procurei lá no Ministério Público, me orientou muito. Então, é um cara que lá atrás, em novembro, quando ele começou a pensar em ser candidato, eu já dizia a ele que se ele fosse candidato eu estaria com ele. Fui ao MDB a convite dele, porque se ele tivesse ido para qualquer outro partido, eu estaria com ele em qualquer outro partido. Fui a convite dele, Alfredo Gaspar. Estou com ele, né? Estamos trabalhando muito. Estou na rua pedindo voto, conversando com os meus eleitores, primeiro agradecendo a votação que tive e depois colocando para eles a importância. Primeiro, colocando a importância de ir para as urnas. É muito importante, Felipe, dizer isso. As pessoas têm que entender que esse momento é um momento em que a democracia mostra a sua cara. E nós, que somos os eleitores, nós temos um papel fundamental de escolha dos nossos representantes. Quando você não vai às urnas, você não pode reclamar, você deixou para que o outro tome a decisão por você. Quando você anula o voto, quando você faz dele um voto branco, você acaba deixando que outras pessoas escolham por você o seu futuro. Então, eu espero que eles primeiro se sintam motivados a ir às urnas e, se for da vontade de Deus e da vontade do povo, que escolham o 15 e que a gente possa sair vitorioso. E agora eu entraria num aspecto que o senhor abordou quando respondeu a nosso primeiro questionamento, acerca que é um aspecto que o ACTA tem tocado bastante, e em especial factual, que é o programa do qual a gente participa todas as noites aqui com o Lucas e Derek, é essa questão dos legados, dos sobrenomes. Mudam os pré-nomes, mas os sobrenomes continuam. O senhor citou esse aspecto, e aí eu diria, um decorrente disso, a gente tem redutos que se associam por trabalhos. A gente entrevistou dois vereadores eleitos semana passada aqui que têm trabalhos sociais aos quais eles atribuem essas votações. Essas carteiras eleitorais, esses redutos, esses eleitores fiéis, o senhor atribui essa votação a isso? Custa muito caro? Não, Felipe, quando eu me tornei vereador em 2013, existia, por parte do meu pai, um trabalho muito forte junto às comunidades. O que eu não acho errado. Eu acho que o vereador é aquele político que está mais próximo da comunidade e ele tem esse papel, sim, de olhar pela comunidade. Mas eu queria fazer um pouco mais. Eu queria representar os segmentos da sociedade. O poder público é muito ausente, é muito distante do cidadão. Então, nós tínhamos uma amizade muito grande com o pessoal lá do centro de Maceió, lá com o pessoal da ABS, com o Marcos e o Marconi, e nós começamos a trabalhar junto ao pessoal do comércio. E dali o trabalho foi crescendo, e do comércio eu consegui chegar nos shops, trabalhei com o pessoal da indústria, trabalhei com o pessoal da construção civil. Então, hoje eu me considero um vereador representante do setor produtivo como um todo. E qual é a minha principal função hoje no Legislativo? Levar ao setor produtivo
tudo o que se passa na Câmara para fazer com que o setor produtivo e a iniciativa privada participe das discussões que estão acontecendo no poder público. Porque o que é que a Prefeitura faz e o Legislativo? Representar a iniciativa privada. O presidente Kennedy Calheiros, lá da Associação Comercial, eu sou diretor da Associação Comercial hoje, ele tem uma frase que é emblemática: o dinheiro não nasce público, o dinheiro nasce privado. Mas quem toma conta do dinheiro é o poder público, mas tem que trabalhar para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada tem que dizer o que quer. Porque quando você não fala, quando você não grita, quando você não reclama seus direitos, o poder público acaba atendendo aqueles que estão reclamando. E, às vezes, acaba existindo um desequilíbrio nessas ações. A gente teve várias experiências ruins nesses últimos 4 anos, por exemplo, de projetos de lei que passaram pela Câmara que foram muito ruins para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada não participou das discussões. E só veio participar depois que a lei já estava em vigor. Vou citar como exemplo o Código Tributário Municipal. O Código Tributário de 200 laudas chegou na Câmara e eu colocava da preocupação de discutir isso melhor com os setores da sociedade. Levamos a ADEME ao Cidescom, levamos a Aliança Comercial, levamos a Associação Comercial, levamos a Casa da Indústria, levamos para os distritos industriais de Maceió. Você respondeu? Ninguém respondeu. Passou-se, foi aprovado. Quando passou a vigorar, 1 ano depois, que chegou a nova taxa de publicidade, aí os setores, a construção civil, pelo amor de Deus, uma fortuna de taxa de publicidade. O próprio presidente Kennedy, estou falando aqui porque já disse a ele, eu tenho total liberdade com ele para dizer isso. O presidente Kennedy me ligou: Chico, rapaz, que roubo é esse? Essa taxa de publicidade aqui de R$5.000 aqui na minha empresa, eu pagava R$500. E eu disse a ele: presidente, você lembra quando eu entreguei na sua mão o Código Tributário e disse assim: dê uma olhada na taxa de publicidade, procura o doutor Alessandro e conversa com ele aí, para vocês conversarem comigo sobre a temática. E ele não me respondeu. E dali a gente criou um movimento junto ao SEBRAE, junto à FEComércio, que também entregamos o documento, o projeto de lei na época, ao presidente Hilton, então presidente Hilton, e a gente criou um ambiente, rediscutimos a taxa de publicidade, reduzimos em mais de 60% o valor dessa taxa. A taxa saiu de uma das mais baratas do país para a mais cara, não existe. E aí você vê uma atividade comercial que já tem tantas responsabilidades, como alvará de funcionamento, vigilância sanitária, licença ambiental, IPTU, ISS, ICMS, onde pagar uma taxa de publicidade gigantesca. Agora, o que é que acontece? Se o projeto de lei não é discutido com a sociedade, esse projeto não representa os anseios da sociedade, mas a sociedade tem que participar. E meu papel é esse. Hoje, haveria algum ou alguns desses projetos para os quais o senhor chamaria a atenção nesse momento aí? Olha, esses aí merecem atenção para não acontecer o que aconteceu com Tem um muito importante, Felipe, que nós devemos estar discutindo no começo do ano que vem. Aliás, já era para ter sido discutido e não foi discutido por falta de participação dessas entidades e também por como é que eu posso, deixa eu achar uma palavra que não seja tão agressiva, mas também não seja tão boa. A Prefeitura já devia ter discutido esse assunto desde 2015, que é o Plano Diretor da cidade. Plano Diretor. Que é a principal legislação da nossa cidade. É ela quem diz onde é o setor, onde é que é a área residencial, onde é a área comercial, qual o vetor de crescimento da cidade, rediscutir o Código de Edificações, rediscutir o Código de Postura. Nosso Código de Postura é de 84, Felipe. E é uma legislação fundamental para o crescimento e para a sobrevivência da nossa cidade. E eu voltaria ainda a essa questão eleitoral. O senhor foi convidado para o partido, para o MDB. A gente tem outras situações de vereadores que foram também convidados durante o partido, trocaram de legendas, alguns foram eleitos, outros ficaram na suplência, outros nem sequer. E, como o senhor colocou aí, houve essa mudança. O vereador eleito também, Fábio Costa, quando esteve aqui Com a Palavra, ele colocou, foi um convite pessoal do vereador, do deputado federal JHC.
o senhor considera ainda que obviamente que isso, na minha opinião, traduz ainda uma política muito mais personalista do que movida por ideologia. Concorda com isso? Concordo. A ideologia partidária no Brasil não existe. Dificilmente você vai conseguir enxergar a ideologia partidária sendo discutida. Por isso que eu sou tão contrário assim, a algumas questões do sistema proporcional. Entendeu? Você tem uma direita e uma esquerda, mas nós temos 30 partidos. Sim, podendo chegar a 100. Exatamente. Então, isso representa o quê? Mas, de qualquer forma, não. Aí eu derivando para outra pergunta, não fica embaraçoso para o senhor, não, por exemplo, o senhor foi eleito pelo PP, exerceu a maior parte do mandato no PP e hoje está no PMDB, foi eleito pelo PMDB, digamos, foi chamado para o PMDB por conta da votação que o senhor teria. De alguma forma isso não contradiz, não fica embaraçoso, não? Na realidade é um pouco de uma coisa e um pouco de outra, porque quem tem muito voto, os partidos pequenos também não aceitam. Você é excluído de alguns partidos. Não são todos os partidos que lhe aceitam. Então é como se você fosse obrigado a ir para chapões, como foi criado hoje aqui no município de Maceió. Hoje, no município de Maceió, a gente teve o chapão do MDB, que foi uma chapa mais forte, que tinham 8 vereadores de mandatos, 4 perderam o mandato, e nós tivemos o Podemos. Tivemos outro partido forte da oposição, que foi o PSB, do deputado JHC, e o PP, que tinham 4 vereadores fortes, e 2 vereadores perderam o mandato. Então, o sistema proporcional, da forma como está colocado hoje, com o fim das coligações, com o fim do coeficiente eleitoral, tem prejudicado, na minha avaliação, tem prejudicado o sistema eleitoral mais do que tem ajudado. Inclusive, eu conversei isso com o deputado federal Ginaldo Bulhões, Ginaldinho, que é do MDB, numa dessas reuniões lá de partido, eu conversava muito com o Ginaldinho. Eu digo, Ginaldinho, vocês aí do Congresso Nacional, vocês precisam rever urgentemente essas mudanças que vocês estão sendo obrigados a aceitar, porque essas mudanças muitas vezes são impostas pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, que impõe de goela abaixo a um Congresso fraco, né, sem voz, sem altivez, mudanças que não estão representando mudanças nas câmaras municipais, nem nas assembleias, nem no Congresso Nacional. A propósito dessa questão partidária, a despeito de ser um neo-MDBista, sem desmerecer a colocação, qual é a posição do senhor? Já tem aquela voz? Aí, a propósito disso, eu perguntaria também, já tem uma posição formada sobre essa questão de Arapiraca, que o senhor acha que perde muito? Para muita gente já é um colégio eleitoral perdido para o MDB. Então, eu não sei o que de fato aconteceu, eu estava muito focado na minha eleição de Maceió. Analisando politicamente a situação, não é uma situação confortável para o meu partido. De forma nenhuma. Você tem um cara que, tradicionalmente, era um dos seus melhores quadros do nosso partido, numa situação constrangedora que se criou como essa, não é das melhores situações. O que levou a isso, o que aconteceu para que fosse criada essa situação, eu, de fato, não sei, mas espero que sentem à mesa, consigam resolver. Luciano, Renan, sempre foram muito próximos. Acho que ainda isso é possível. Acredito que sim. Eu acho que o diálogo sempre vence tudo. Então, é importante que o diálogo, que sentem à mesa, esqueçam as arestas e procurem achar uma alternativa para esse problema. Arapiraca é uma cidade fundamental para o nosso estado e a gente precisa ter um olhar diferenciado por Arapiraca também. E aí, projetando para isso, eu falo isso porque estou preparando um material, fazendo essas projeções daqui a pouco para o portal. Em 2016, um partido que teve essa projeção, teve esse desempenho do município, foi o PSDB, tanto ofertando candidatos quanto com candidatos eleitos. E aí, decorrência ou não disso, tivemos o candidato Rodrigo Cunha eleito senador. E aí a gente tem agora digamos, investimento político muito significativo pelo antigo PM, hoje MDB. E aí a projeção seria necessariamente
Renan Filho para o Senado. O senhor espera ou almeja, ou alguém já cogitou alguma coisa para Chico Filho também? Então, 2022 será uma nova jornada, né? Nós estamos saindo agora de uma jornada muito difícil. O governador Renan Filho faz uma excelente gestão, na minha avaliação, o melhor governador que Alagoas já teve, com tantos hospitais, UPAs, estradas. Aqui em Maceió tem um projeto social que é fantástico, fantástico, que é o Vida Nova nas Grotas. Fantástico. Para mim, o melhor projeto do governo estadual é o Vida Nova nas Grotas. Então, ele está se qualificando a ser o senador do estado de Alagoas. Naturalmente, assim como aconteceu ali em 2016, em que o prefeito Rui Palmeira vinha com pujança, né, e até com o nome sendo ventilado para ser candidato ao governo em 2018, preparou uma base, elegeu muitos vereadores e acabou levando ao Senado o senador Rodrigo Cunha, que toda aquela estrutura estava pronta para o Rui. E o Rui, pelo fato de não ter saído da prefeitura para enfrentar uma candidatura ao governo, ou até mesmo ao Senado, acabou abrindo espaço para o nome do Rodrigo Cunha, que hoje é senador da República. O governador Renan, naturalmente, hoje está qualificado a pleitear outros cargos públicos por tudo que fez, e o MDB, a comando dele, naturalmente, cresceu muito no estado, e a gente espera que em 2022 a gente tenha bons resultados também. Já chegou, agora de bastidor, já chegou alguma coisa a despeito de nem termos terminado a eleição municipal ainda, mas já chegou alguma coisa para Chico Filho, alguma sinalização, projeção? Olha, se prepara que a gente te quer nesse cargo daqui a 2 anos. Domingo à noite nós estivemos com o governador, não conversamos sobre isso, o foco agora é a campanha de prefeito. Passada a campanha de prefeito, nós sentamos e vamos conversar. Sou do partido, sou um soldado e estou aqui para somar. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe. Abraço a todos de Maceió e obrigado pelos 7.606 votos e tenho certeza que irei representar todos vocês. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Aquela para um encerramento de hoje, a gente pensou atribuída a ninguém mais, ninguém menos que Thomas Jefferson, um dos pais da pátria lá nos Estados Unidos. Quanto mais trabalho, mais eu tenho sorte.